Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse evento é um evento associado das ABMA Centro-Oeste, Nordeste e Rio de Janeiro. Tem como finalidade a divulgação, né, de temas da antroposofia e também é um evento onde a gente convida as pessoas que ainda não fizeram o nosso curso básico ou as pessoas que, de alguma forma, trabalham com a área de saúde, que são médicos, odontólogos, médicos veterinários e farmacêuticos, para fazer, primeiramente, nossos cursos básicos e, posteriormente, o nosso curso de formação de prescritores, tá? É um evento de divulgação. Nós escolhemos temas, né, bem vinculados ao processo do mundo atual. E hoje nós vamos contar aqui com uma bela apresentação do Dr. Micael, e oportunamente eu vou apresentá-los. A arte tem um papel central. Não existe ganho de conhecimento sem desenvolvimento artístico. E aqui o Steiner é muito sério nisso, né? É muito interessante a gente perceber que, na verdade, todo conhecimento só tem uma dimensão mais profunda na medida em que eu consigo ter o desenvolvimento interno de um senso estético e de um sentido para a natureza. Então, não é o nosso tema aqui, mas é importante dizer que a antroposofia também é um método de conhecimento, é um instrumento de autodesenvolvimento, né? E é um caminho de vida, né? Onde a gente pode enriquecer e ampliar as discussões filosóficas, artísticas, sociais, políticas na medicina, né? Onde a gente pode aprofundar as questões da vida. Um outro jeito que eu gosto de dizer é esse: antroposofia é uma maneira de aprofundar o conhecimento da vida na vida, né? É como que a gente pode estar mais dentro da vida e mais cônscios da sua importância, do seu valor e poder, digamos assim, fazer jus a essa existência. Como que a gente pode reconhecer a importância da nossa existência? E isso, gente, essa minha última frase aqui encaixa-se perfeitamente com o tema de hoje, né? Ah, o envelhecer, gente, é um auto-revelar-se. O envelhecer é tudo que a gente precisa hoje, porque é só uma pessoa mais velha que pode ter devagarzinho potencial espiritual, né? Ah, principalmente em relação à consciência e autoconsciência, né? Isso não quer dizer que uma criança não tenha uma vivência espiritual rica. Imagina, ela tem, e como tem, um jovem tem, Perfeito. um adulto tem, É? mas é sempre no envelhecer que os potenciais da consciência, os potenciais da significação do que é a vida e os potenciais da atuação dentro da vida de uma maneira mais significativa são maiores. Então, envelhecer não é apenas uma necessidade da época, mas é também um grande privilégio. Mas isso não é automático, a gente vai ver. Então, como é que é essa história do que é o ser humano, né? O ser humano, na sua imagem de bebê, na sua imagem de gestação, parto e nascimento, é esse ser humano que é multiplamente envolvido. Ele tem múltiplos envoltórios, e esses envoltórios compõem o ser humano, né? Os envoltórios vão construindo o ser humano. Já é, inclusive, uma imagem da ciência dura, a gente pode dizer, que o ser humano, de fato, é feito pelo cosmos, né? Nós somos feitos de material de estrelas, né? Todo esse cosmos é o nosso primeiro grande envoltório, depois nosso sistema solar, esse segundo envoltório, depois o que é, digamos, o planeta Terra, um grande envoltório, depois o que é nosso país, nossa cidade, nossa comunidade, de repente esta família e esta mulher que gesta. E essa mulher que gesta está, digamos, intrinsecamente imbuída do cosmos. Olha a imagem aqui, fica aqui comigo, ó.
O cosmos faz para si mesmo uma cópia. O cosmos faz para si mesmo ele mesmo numa mulher. Então, o cosmos todo entra e se faz dentro de uma mulher. E isso é um novo ser humano. Uma série de envoltórios espirituais que se tornam envoltórios de alma, que se tornam envoltórios físicos. Então, o ser humano é profundamente envolvido. E o parto é essa primeira eversão desse processo. E é a versão desse processo no sentido de que, na hora então que a gente nasce e dá a primeira inspiração, a gente começa um processo agora de desenvolvimento. Se eu fui profundamente envolvido, agora eu começo um processo de desenvolver, de tirar esses envoltórios. Então, uma primeira imagem que eu queria trazer para vocês é uma imagem que eu gosto muito, muito rica, que é essa imagem do que é a biografia humana. Biografia humana é, de certo modo, um tirar de envoltórios sucessivos. Como que a gente vai tirando envoltórios? Ou, se a gente quiser enriquecer essa imagem, como que a gente vai reencontrando cada envoltório que nos foi colocado? E como que ao encontrar cada envoltório que nos foi colocado, eu conheço de novo, eu reconheço o que é essas bases físicas, essas bases emocionais e de alma e essas bases espirituais. Então não se trata apenas de eu tirar envoltórios, mas se trata de eu chocá-los com eles, digamos assim, novamente. E a cada momento, então, que eu vou tirar um envoltório, eu tenho uma chance maravilhosa de reconhecer, conhecer de novo o que foi envolvido. Então, uma outra imagem, uma segunda imagem do que é biografia, é que viver é reconhecer. Viver é reconhecer. Viver é conhecer de novo. Porque, na verdade, o que eu sou já está tecido nesses envoltórios. Por isso, é uma frase do Bob Dylan, uma frase que eu adoro Bob Dylan, gente. Uma frase do Bob Dylan que eu adoro é assim, né? Envelhecer é apenas se tornar você mesmo. Envelhecer, de certo modo, é de fato você apenas chegar nesse estado que é você mesmo. A gente passa muito tempo na vida em função de, nossa, de diversas coisas, né? A gente passa muito tempo da vida em função da família, a gente passa muito tempo da vida em função dos nossos trabalhos, das nossas dedicações, dos nossos afetos mais íntimos, das nossas obrigações, das nossas dificuldades. Quer dizer, a gente passa muito tempo da nossa vida em função de algo que não é exatamente essa autenticidade do ser. E envelhecer é uma chance maravilhosa de ser autêntico. Uma terceira imagem que eu quero trazer é a seguinte também. Eu nasço com um potencial de vida total, mas profundamente ingênuo, não é? Um ser criança saudável é um ser criança profundamente ingênuo. E como isso é importante, né? Como isso é profundamente importante, como essa ingenuidade conhece o mundo e o mundo pode conhecer essa ingenuidade como criança. Mas a vida do jeito que ela é, vai amadurecendo, vai tendo as crises, vai tendo os processos mais difíceis e vai gerando consciência e autoconsciência. E agora eu passo por um processo da perda da ingenuidade, muitas vezes de maneira muito precoce, o que hoje é muito comum e isso é um problema.
Mas essa perda dessa ingenuidade, ela gera crises existenciais que, que emergem potencial de autodesenvolvimento, potencial de autoconhecimento, potencial de autocultivo. E uma vez que eu tenho autocultivo, autodesenvolvimento, eu posso ter o desenvolvimento do que é a inocência. Então, o que que é a inocência desse ponto de vista aqui que eu estou tentando construir? É essa experiência de ter passado por coisas mais desafiadoras, mais difíceis na vida e ter ganho, a partir da consciência, uma liberdade e um amor, uma liberdade que pode vir das próprias experiências, principalmente as mais difíceis, por incrível que pareça, não só, né? Não só as experiências difíceis, mas as experiências difíceis têm esse potencial maior normalmente na nossa cultura, e através desse exercício do perdão do outro, do auto-perdão, como que eu vou gerando, então, uma força de inocência. O inocente não é ingênuo. O inocente é inocente. Então, essa terceira imagem que eu gosto de trazer, gente, é essa imagem que o envelhecer traz em si como potencial, porque isso não é automático. Ah, mas não é mesmo? Né. Não mesmo, mas como chance, como potencial, o envelhecimento é ganho de inocência. Então eu nasço ingênuo e posso ter, com o envelhecimento, o próprio processo de envelhecimento me traz esse potencial, posso me tornar cada vez mais inocente. E aqui, para quem é cristão, pelo menos como imagem cristã, muito linda é que só as crianças entram no reino dos céus, não é assim? E é nesse sentido aqui biográfico que eu quero trazer. A gente pode dizer nesse sentido dessa imagem aqui que só os inocentes entram no reino dos céus. Aquele ser humano que conseguiu dar passos mais profundos na vida e que pode agora, digamos, com alegria, com alto perdão e perdão para o outro, viver esse júbilo do que é o valor da vida. E, portanto, ser inocente e ter essa entrada no mundo espiritual mais uma vez na sua morte. Então, imagens importantes do que é envelhecimento, né? De 0 a 21 anos, classicamente nos estudos da antroposofia, nos estudos da biografia humana, a gente vai dizer que, de fato, a gente forma um corpo. De 0 a 21, a gente constrói nosso corpo. E, de fato, isso é corroborado cada vez mais nas ciências, né? Mostrando, por exemplo, que principalmente o sistema nervoso, e principalmente o sistema nervoso central, demora mais para se desenvolver. O pulmão também, um órgão que demora para chegar a ter maturidade, né? E realmente a gente pode dizer que 20, 21, 22 anos de idade é esse estado de coisas onde eu tenho um corpo maduro. De 21 a 42 anos, eu tenho esse desenvolvimento do que é a experiência da vida. Eu entro muito mais profundamente na vida, já com muito mais responsabilidade. E isso vai formando essa capacidade anímica, emocional, psíquica, de como é que eu experimento a vida. Uma época maravilhosa, que a gente chama de época solar, né? Uma época linda, mais ou menos de 21 anos a 42 anos de idade. E principalmente a partir dos 42 anos de idade, começa uma outra fase muito maravilhosa, que é a fase do ganho de consciência e autoconsciência. E agora, a partir dos 42 anos, diria minha avó, a vida começa. Agora, a vida começa aos 40. E a vida começa às vezes aos 50, às vezes aos 40, mas a vida começa aos 40 e dos 42 aos 63, eu tenho desenvolvimento do que a gente pode chamar de vida espiritual. E aqui é que começa o grande processo de envelhecimento. Continua mais ainda. E mais ou menos a partir dos 63 começa um outro processo
que é um processo de um espírito mais livre, aquele espírito que já, digamos, experienciou a vida com certa profundidade, com certa diversidade, e se tem essa alma grande, ou seja, se tem interesse pela vida, se tem interesse pelo mundo, se tem interesse pelo outro, começa a fazer um desenvolvimento espiritual mais livre. Então, a partir dos 63, começa um processo propriamente dito do envelhecimento, que é um gigantesco potencial de aprofundamento do que é liberdade e amor. Então, como é que isso pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, entendendo a biologia. Como assim? Quando eu penso nesse corpo, eu vejo que o corpo vai ter um pico de desenvolvimento por volta dos 35 anos. E mais ou menos aos 35 anos, começa a haver um declínio da força biológica, da força corporal, da força da vitalidade. Mais ou menos aos 35, eu começo a ter um decaimento de todas as minhas funções fisiológicas. E classicamente na medicina acadêmica, a gente vai dizer que a geriatria deveria começar aos 35. Aos 35 anos, Cris Quintela, você precisa ter um geriatra. Não necessariamente um geriatra, mas um médico clínico e uma equipe, às vezes, de saúde que tenha essa abordagem e essa consciência da importância do envelhecimento a partir dos 35 anos de idade. Porque a partir dos 35 anos de idade, do ponto de vista físico, do ponto de vista da vitalidade, é declínio. É declínio. Não sei se vocês sabiam disso. É declínio. É declínio. A coisa. a co- Não tem jeito. Todos os órgãos e todos os sistemas começam a ter declínio. Do ponto de vista do sistema nervoso, eu começo a ter uma atrofia, digamos, programada do que é o próprio sistema nervoso central. Do ponto de vista do olho, eu vou ter, né? Como é que é? Síndrome do braço curto, não é assim? Eu tô... E agora eu não consigo mais acomodar a visão e eu preciso de ajuda, a maior parte das vezes, de um óculos, né? De uma lente. Do ponto de vista vascular, os vasos começam a envelhecer. Do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista hepático. Do ponto de vista hepático, eu não faço aminação e desaminação com tanta força mais. Eu não faço desintoxicação do corpo com tanta força mais. Do ponto de vista renal, eu vou diminuindo a taxa de filtração glomerular. Do ponto de vista intestinal, eu vou diminuindo a capacidade de digestão, desde boca, passando por esôfago, estômago, até todo o intestino delgado e o intestino grosso. Agora, eu posso ficar falando até amanhã de todos os declínios que vão acontecendo, principalmente a partir dos 35 anos de idade. Então, o que se entendia de um ponto de vista um pouco mais, digamos, materialista, é que realmente a partir dos 35 anos de idade é ladeira abaixo. Eita, Lelê, é só ladeira abaixo. Eu vou perdendo equilíbrio, audição, visão, paladar, vou perdendo memória. É perda, 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 perda. Será? Então, é muito bonito perceber o seguinte: quando a gente vai estudando o ser humano de um ponto de vista um pouco mais profundo, eu diria, de um ponto de vista mais verdadeiro, a gente vai percebendo que o processo de envelhecimento é o processo de ganho da vida. Em que sentido? Em primeiro lugar, no sentido da consciência e da autoconsciência. Envelhecer é ganhar consciência e autoconsciência, não de maneira automática, mas como chance. Por quê? Exatamente porque eu estou perdendo massa muscular. Exatamente porque eu estou perdendo massa óssea. Exatamente porque eu estou em direção da morte física.
O declínio físico faz com que eu comece a ter mais consciência e autoconsciência. Então, quando eu ia acampar adolescente lá na Ilhabela, eu andava, eu andava 18 quilômetros carregando uma mochila gigantesca com os amigos. A gente chegava morrendo de fome lá. A gente montava uma barraquinha mequetrefe no meio do mato. Era picado por 528 borrachudos por segundo, não é assim? Mergulhava no mar de qualquer jeito. A gente ia em cima de umas pedras assim e ficava esperando a onda chegar. Aí a hora que a onda chegava, a gente, Tibum! Tibum! Ei! Depois ia lá no barzinho, o único boteco, né? Bebia umas cachaça, comia um peixinho frito, ia dormir e acordava novo e bem. Se Michaelzinho fizer isso hoje, primeiro que não carrega mochila, segundo que não chega, terceiro que não consegue montar a barraca. E se mergulhar, né, nessa pedra esperando o mar, tchau, Michaelzinho. Já acabou, não tem. E se sobreviver, não vai sobreviver a cachaçinha e e ao, e ao peixinho frito. Não vai sobreviver porque não tem mais fígado, não tem mais músculo, não tem mais como fazer isso. E por que que não tem? De um ponto de vista físico, não tem muito como fazer isso, mas principalmente a partir do processo da perda da função física, gera consciência e autoconsciência. E ao olhar aquela pedra, eu ir lá mergulhar naquela, de jeito mas, mas, o que que dá isso? Consciência, autoconsciência. Então eu troco vitalidade por consciência e autoconsciência. E esse é o processo mais importante do envelhecimento. Eu troco vitalidade por consciência e autoconsciência. E isso é uma verdade muito profunda, desmistificando de novo algumas coisas. Envelhecer não é ganhar sabedoria. Não é, porque isso não é automático. Mas, para aquelas pessoas que são buscadoras de si mesmas e que têm interesse verdadeiro pela vida, têm interesse verdadeiro por si mesmo e pelos outros, aqueles buscadores que querem desenvolver algo que tem beleza, bondade, verdade no mundo, essas pessoas têm um potencial gigantesco a partir do processo do declínio físico, porque a partir do declínio físico eu posso ganhar consciência e autoconsciência e assim ir aprofundando o valor da vida, a atuação da vida. Esse é o ponto. Então, gente, envelhecer tem como potencial para o ser humano buscador realmente um reconhecimento da vida, um autodesenvolvimento. Tirar envoltórios e a cada envoltório mais consciência, mais autoconsciência, tirar envoltórios e a cada retirada de envoltório mais possibilidade de autocultivo, mais possibilidade de autometamorfose, mais possibilidade de autorrevelação. Isso é muito importante, porque o processo de envelhecimento está aí para isso, para isso. Como? Primeira medida, duas coisinhas mais do que importantes. A própria vida vai tentando ensinar isso para a gente desde o nascimento. Primeira é esse processo de desenvolvimento. Eu posso trocar essa palavrinha por outra e falar assim: responsabilização. Desenvolvimento, tirar envoltórios, é responsabilizar-se. Tirar envoltórios é ganhar responsabilidade. Ganhar responsabilidade é ganhar vínculo com a vida. Presta atenção aqui, presta atenção.
Ganhar responsabilidade é ganhar vínculo com a vida. A segunda questão é o ganho devagar, com, com altos e baixos, idas e vindas, ganhar humildade, o processo de ganhar a força da humildade. Então, eu tenho dois aspectos centrais de como envelhecer bem. Primeiro, autorresponsabilização radical da própria vida. Responsabilização radical da própria vida. Por quê? Porque responsabilidade é vínculo com a vida. Responsabilidade é ganho de comprometimento com a vida. É muito lindo isso. E responsabilidade do ponto de vista espiritual é leveza, não é peso. Na nossa cultura, isso foi envenenado. E a gente tem no senso comum dizendo que responsabilidade é peso. Mentira! Responsabilidade não é peso. Responsabilidade é leveza. Por quê? Porque toda possibilidade de realização na vida tem a ver com responsabilização. Na medida em que eu tenho responsabilidade, eu tenho possibilidade de realização na vida. Se você não tem responsabilidade, você não tem vínculo com a vida e você não pode realizar-se. É, é tão, é tão simples, né? Quando você pensa direito esse troço, você fala assim, gente, é mesmo. Pois é. Mas no senso comum existe um veneno na nossa cultura que diz assim, eu preciso é ganhar na Mega Sena da virada e não ter responsabilidade. Vida boa é vida muito rica do ponto de vista financeiro, material e ausência de responsabilidade. Isso é que é vida boa. Não, não é não. Vida boa é vida que tem responsabilidade, portanto, é vida que tem potencial de realização. Então, primeira condição maravilhosa, ganho de responsabilidade, responsabilização radical da própria vida. E o segundo componente, esse mais sutil e mais importante ainda, que é o ganho da humildade. Só conhece algo e alguma coisa aquele que é humilde. E nós todos não somos humildes, gente. A gente tem muita dificuldade de ser humilde. A gente tem muita dificuldade de ser humilde. Nossa, eu estou torcendo para alguém discordar de mim. Torcendo. Mas o fato é que a gente normalmente tem muito pouca humildade. E na medida em que eu não tenho humildade, o conhecimento está bloqueado para mim. Eu não posso conhecer nada se eu acho que eu já sei, se eu acho que isso ou aquilo. Não, está bloqueado para mim. E a humildade é uma trilha verdadeira da espiritualização da vida. Porque a espiritualização da vida é ganho de conhecimento da vida, é ganho espiritual de vida, entende assim? Então, duas pré-condições do bem envelhecer: responsabilização radical, aprendizado da humildade. Eita lasqueira! E esse é o comprometimento, porque se eu tenho isso, eu posso conquistar grandes alegrias, né? Se eu tenho isso, eu posso conquistar uma vida que tem mais plenitude, né? Então, na medida em que eu vou devagar, galgando, lapidando esse meu ser que é mais soberbo, esse meu ser que é mais arrogante, e devagarzinho eu vou conseguindo ficar mais humilde, eu posso começar a conhecer mais. Como mesmo? Pelo próprio declínio do corpo. É muito legal, né? Pelo próprio declínio do corpo. Então, envelhecer é, de fato, como potencial, como chance, estar inserido no verdadeiro espírito da época. Estar inserido no verdadeiro espírito da época. Essa é a questão central, tá, gente? Então, é profundamente importante. Na medida em que eu vou tendo chance de fazer esse autorreconhecimento e o reconhecimento da vida, gerar essa duplinha maravilhosa: responsabilização, humildade.
Quando eu vou tendo um pouco mais de autoconsciência, então, eu vou fazer um processo, que é um processo de ganho e respeito profundo pela autenticidade. Humildade, de um lado, no coração do ser humano, e essa questão da responsabilidade pode gerar, então, autenticidade. E a chance da autenticidade começa a reconhecer necessidades muito concretas. A primeira, a Márcia não aguenta mais ouvir falar disso. Lá vou eu, Márcia, de novo. Lá vou eu, vou falar de novo do Triângulo da Saúde. Meu Deus do céu, não aguento mais falar. Por quê? Porque é profundamente importante. Então, a primeira necessidade é o cultivo mais correto e mais significativo do próprio corpo. E para cultivar de uma maneira mais consistente o próprio corpo, eu preciso respeitar e realizar o triângulo da saúde. O que é triângulo da saúde para quem nunca ouviu falar? É sono, qualidade do sono. Gente, se eu fosse vocês, eu não perderia a palestra do Dr. Derblay, nem que a vaca tussa e vá para o brejo. Dr. Derblay é um profundo conhecedor do sono, tá? Não perca a palestra do Dr. Debray, não, que é muito legal entender um pouquinho mais da importância do sono. A importância do sono é absoluta, gigantesca. Eu preciso aprender a dormir bem. Eu preciso aprender a me entregar ao oráculo da noite. Não sei se vocês conhecem esse neurocientista maravilhoso, que é o Siddhartha Ribeiro, lançou um livro agora super interessante sobre sono, gente. A importância do sonho, a importância do sono. Nossa, não vou nem começar a falar. A importância fundamental de dormir bem e dormir na hora certa, que é dormir cedo, acordar cedo. Doutor Paulo vai para a cama às 9:30 da manhã, 5 da manhã, está de pé, caminhando por Brasília. 5:30 da pausa vai encontrar o Paulo caminhando em Brasília. 9:30 da noite não adianta ligar para ele, não. Acabou, já está em dormir. Entendeu? Esse é uma pessoa que sabe a importância do sono. Então, dormir cedo, acordar cedo de uma maneira muito bem feita. Não ficar na tela, pelo amor de Deus, não ficar na tela à noite. Não ficar vendo o Zap Zap, não ficar vendo o Instagram de jeito nenhum à noite, né? Bom, não vou dizer tudo aqui, o Derblay vai falar. Essa é o treino da saúde. Primeira coisa, sono. Segunda coisa, profundamente importante, é a alimentação. E aqui, nossa, não preciso começar a entrar a falar sobre alimentação, dispensa, né? Essa necessidade, porque todo mundo cada vez mais sabe a importância fundamental da alimentação. Comer pouco, com extrema qualidade. Comer um pouco mais no café da manhã, um almoço bom e quase nada no jantar. Quase nada no jantar. Comer pouco, com extrema qualidade. Não é assim? E a outra ponta do triângulo, três coisinhas fundamentais na outra ponta do triângulo. Atividade física, que deveria ser no mínimo 6 vezes por semana. Não é assim, Cris? A Cris vai para academia 6 vezes por semana. Eu agora, Paulo, estou conseguindo fazer atividade física 6 vezes por semana. Eu acordo de manhã e faço ginástica. Nem eu estou acreditando. Tão feliz que eu estou, está mudando minha vida, né? Então, a gente deveria fazer atividade física todo dia, né? A atividade física é profundamente importante. Então, na terceira ponta do triângulo, atividade física, sexualidade saudável, desenvolvimento do que é sexualidade saudável, e a terceira coisa, arte. 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 Ah, mas eu não sei. Não, não, não se trata de saber fazer ou não. Se trata, em primeiro lugar, de um contato com arte. Você poder ser nutrido por arte. Poesia, o que for, escultura, cinema, música, pelo amor de Deus, pintura, escrita criativa, coral, não sei, inventa aí. Arte, sexualidade saudável e atividade física. Alguém perguntou aí, qual atividade física? Em primeiro lugar, aquela que você tem alguma possibilidade de fazer.
Simples assim. Em segundo lugar, aquilo que você vai conseguir fazer. Ah, eu só consigo andar um pouquinho de manhã. Pronto, vai andar de manhã, pelo amor de Deus. Mas, do ponto de vista dos estudos e do ponto de vista assim de perceber a maior necessidade da época, a gente precisa de exercícios resistidos. O mais conhecido é a musculação. Ô, gente, musculação é muito importante, tá? Não precisa ser necessariamente musculação, mas precisa ter exercícios resistidos. Calistenia é um exercício resistido. Pilates é outro exercício resistido. A hidroterapia, a hidroginástica pode ser exercício resistido. Musculação, sem dúvida alguma, é profundamente importante porque eu preciso de massa magra, eu preciso de músculo. Na geriatria, a gente diz assim, gente, que a verdadeira poupança boa para a velhice é músculo. Músculo. Quer ter poupança boa para a velhice? Musculatura. Músculo é o verdadeiro, é a verdadeira poupança, a verdadeira reserva. A reserva mais importante de todas que você pode ter na velhice é musculatura. Isso, desculpa meu ânimo, porque é verdade. Tem muito estudo sobre isso, e quando a gente vê hoje um idoso que tem musculatura, ele é muito mais autônomo, ele é muito mais desinflamado, ele é muito mais acordado, ele dorme melhor, ele digere melhor, ele faz tudo melhor. Então, desenvolvimento do corpo em primeiro lugar, sono, atividade física, sexualidade saudável e arte, e na outra ponta, alimentação. O segundo, gente, é o desenvolvimento do que é, e isso é muito importante, do que é a alma. E o desenvolvimento da alma nessa nossa época precisa ter desenvolvimento da cognição. E a cognição verdadeira, ela só vem do interesse verdadeiro pela vida, do interesse verdadeiro pelo mundo. Aqui uma dica, por exemplo, do que é Alzheimer, do ponto de vista da antroposofia. Alzheimer é um afastamento da vida. Alzheimer é um desinteresse pela vida. As demências de modo geral, mas Alzheimer é a pessoa ou levou tantas pancadas da vida, coisas graves foram acontecendo ao longo da biografia, em que ela foi se afastando da vida, e além disso, automatismos. Alzheimer, por exemplo, começa quando eu estou no meu automático de pensamento, sentimento e vontade. Resumindo tudo, quando eu não estou presente naquilo que eu estou fazendo. Quando eu não estou presente naquilo que eu estou fazendo, eu já comecei a fazer o Alzheimer. E o Alzheimer eu começo a fazer aos 35. Presta atenção aí, ó. Alzheimer eu começo a fazer aos 35. 35. Quando eu começo a ter sinal, sintoma de Alzheimer, é o final de um processo, não é o começo de um processo. Quando eu começo a ter sinal, sintoma de Alzheimer, é o final de um processo. Eu comecei no mínimo 20 anos atrás, aquele processo. Então, você vê que interessante. Vacina para viver bem é interesse pela vida. Interesse pela vida no nosso estado atual necessariamente tem que ter desenvolvimento de cognição. A minha sugestão aqui é ler Rudolf Steiner, de verdade. Começa por Teosofia. Teosofia é um livro espetacular. Teosofia é um excelente livro para começar. Mas começa a ler alguma coisa que tenha dificuldade de ler. Começa a ler alguma coisa que te anime, que você consiga aprofundar. Bom, desenvolvimento da cognição é esse desenvolvimento da alma. Desenvolvimento do corpo, triângulo da saúde. Desenvolvimento da alma, cognição. E, de outro lado, essa responsabilização mais profunda da vida, que é saber atuar bem nas consequências das coisas. É saber atuar bem nas consequências das coisas. Eu preciso fazer. E aqui vem uma segunda instância aqui importante, que digamos, atuar como imperativo de vida. Atuação como imperativo de vida.
Só é alegre, só é feliz, só se realiza aquele que faz, faz. E ao fazer, acerta, erra. Ao fazer, se dá bem, se dá mal, se dá mais ou menos. E gera consequências. Gerando consequências, tem chances maravilhosas de amadurecimento e responsabilização. E profunda chance de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, atuar bem nas consequências. Primeiro de tudo, cognição. Segundo, atuar nas consequências, gerando possibilidades de atuação de amor. Finalmente, do ponto de vista espiritual, é fazer, digamos, uma capacidade, gente, literalmente uma capacidade de gerar alegrias a partir de sofrimentos. Isso é fácil de falar, né? Mas a nossa época nos impõe isso. Do ponto de vista do ponto de vista espiritual, do ponto de vista um pouco mais profundo, a gente vai vendo nessa gerontoantroposofia que envelhecer bem, do ponto de vista espiritual mais profundo, é gerar uma capacidade de atravessar sofrimentos e dores e sair do outro lado. Gerar competência, habilidade de atravessar dores e sofrimentos e não ficar apegado à dor e sofrimento. E atravessar dores e sofrimentos e sair do outro lado com esse aprendizado imenso. E a segunda questão, primeira, capacidade, competência, habilidade de atravessar dores e sofrimentos e sair do outro lado, não ficar preso, apegado ao dor e ao sofrimento. E a segunda questão, aceitar radicalmente a própria biografia. Muita gente fala assim, ué, mas eu aceito a minha própria biografia. Eu falo assim, calma, não responde tão rápido. Pensa um pouquinho mais. Se você realmente aceita a sua biografia do jeito que ela é. Porque às vezes eu fico olhando a grama do vizinho é mais. A grama do vizinho é mais verde, doutor Paulo Tavares. Eu fico olhando para o outro e falo assim: ah, mas aquele ali tem uma vida melhor que a minha. Eu começo a me comparar. Eu tenho muita resistência de aceitar a minha biografia do jeito que ela é. Eu fico me debatendo, sabe? Eu tenho muitas resistências, eu comigo mesmo, de aceitar a biografia como ela é. E esse é um motivo espiritual mais profundo, entendem? Porque aquele que se torna mais flexível, aquele que pela humildade, lembra? Pela humildade, vai gerando essa capacidade de aceitar a própria biografia, vai ficando mais alerta, vai ficando mais acordado, vai ficando mais feliz e principalmente mais saudável. Esse é o ponto, entende? Então, nossa, falei que nem o homem da cobra, falei demais da conta, mas consegui trazer um conteúdo que eu preparei com carinho, gente, que é uma imagem, né? Uma imagem da importância do envelhecer bem, da oportunidade de envelhecer bem, como uma necessidade primordial da época para gerar belezas, gerar alegrias e gerar significado de vida, interesse pela vida. Vamos lá, vamos a perguntinhas, questões, compartilhamentos, gente. Muito bem, Micael. A pergunta que tinha, você já respondeu. Foi aquela pergunta sobre a atividade física, que você muito prontamente, né, percebeu aí na tela e respondeu. Por hora, não temos, perguntas aqui no chat. Ah, Se alguém posso fazer quiser um poema, Paulo? abrir. Oi? Posso fazer um poema aqui? Posso trazer um Não, poema? proibido aqui, é proibido poema, sinto muito. Imagina, terminar a noite com um poema, tem coisa mais concreta. É um mantra bem bonito, bem simples, para Uhum, instigar a Gladys a falar uhum, um pouquinho, a Malu, a Cristina Duplessis. Vamos lá, só para instigar um pouquinho, ó. Trabalha no íntimo, atua no exterior. Não julgues,
ouve apenas, não te admires, olha apenas, ama a todos, experiencia no exterior, atua no íntimo, não evites, procures apenas, não repilas, suporta apenas, até que seja alcançado. Calma no íntimo, amor no exterior. Não digas, sofre apenas. Não perguntes, espera apenas, até que seja concedido. Não é bonito, gente, esse verso? É de um tal de um senhor chamado Rudolf Steiner. Aí. Muito bem, Micael. Nós somos só agradecimento à tua presença aqui, né? Dividindo toda essa experiência que você tem nessa área, né? Que junta antroposofia, geriatria, os cuidados paliativos, né? E além da medicina de família, né? E, de alguma forma, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma ou duas perguntas mais, ainda temos tempo, pode abrir e fazer, né? Tem uma E colocação nós aqui no queremos. chat. Desculpa, doutor É, Paulo. é. Tem uma colocação aqui da Natália no chat. Ela faz uma Da perguntinha. Natália não é uma pergunta, né? Ela fala, como médico, o senhor instiga os pacientes a estarem mais Como? presentes na vida? É Como? uma pergunta, Micael. Ô, Mica, Oi. eu lembrei quando você falou de atravessar as dores e sofrimentos e sair deles, é que tem uma vez eu ouvi que quando a gente entra pelo cano, a sorte é que o cano tem uma entrada e uma saída. Então, continua que você vai sair uma. Nossa, que imagem boa. Eu nunca tinha ouvido isso. Achei genial. A É, vantagem de entrar no desesperado cano é que tem não, saída, né? nem paralisa. Vai que você vai sair. O cano tem duas Boa. saídas. Entrou por ele, vai sair, vai em frente. Nossa. Mica, você entendeu a pergunta, né, da Eu não, Natália? não ouvi a A pergunta, não. pergunta é porque a Gladys entrou aí, você não viu. É assim, como médico, como o senhor instiga os pacientes a estarem mais presentes na vida? Hum, hum. Essa é uma pergunta que eu diria assim que é profundamente importante, gente, porque é a pergunta que pode direcionar para o que a gente entende do que é a medicina do século XXI. A medicina do século XXI é a medicina da autorresponsabilização. É a medicina onde o profissional de saúde é um grande ajudador da pessoa, mas não é o responsável pela saúde da pessoa. Aliás, isso já é muito obsoleto há muito tempo, né? Então, como que a gente convida as pessoas, em primeiro lugar, fazendo vínculo, em segundo lugar, tratando direitinho, fazendo o melhor que a gente consegue? Como que a gente vai convidando as pessoas para essa responsabilização da própria vida? Porque sem isso, nem começa um processo de construção de saúde. É muito lindo essa pergunta, porque a gente faz, nossa, a gente faz um monte de coisa diferente. Em primeiro lugar, a nossa postura como profissional de saúde, que leva a essa autorresponsabilização. A gente não faz pela pessoa tudo o que ela precisa. A gente instiga a pessoa a fazer e a gente ajuda. A gente ajuda, que a gente adora fazer isso. O profissional de saúde é viciado nisso, adora fazer isso. Adora ajudar o outro. Então, em primeiro lugar, autorresponsabilização. Em segundo lugar, vínculo. Vínculo. Então, gerar, digamos, experiências com a pessoa que tenha mais significado. Através do vínculo, por exemplo, como que eu explico, sei lá, como que eu explico, por exemplo, a importância do que é triglicerídeo versus LDL, o colesterol, como é que é essa insulina com hemoglobina glicada. Como é que você lê esse exame e explica esse exame para a pessoa de uma forma que ela se responsabiliza pela própria alimentação, que ela se responsabiliza pela própria atividade física, entende assim? Como que a gente leva informação de qualidade de uma forma mais calorosa, mais bem explicada e vai gerando mais vínculo e mais responsabilização. Às vezes isso dá muito certo, às vezes isso não dá certo. É a experiência da vida, né? Mas é isso que a gente tenta. Micael, tem mais duas perguntas que a gente encerra, então.
Aqui a Débora, ele fala o seguinte: gostaria muito de agradecer pelo senhor e gostaria de perguntar sobre o Siddhartha Ribeiro. Como Ah, o senhor o conhece? Eu já ouvi falar, o eu já Siddhartha ouvi falar. Ribeiro, É, o Siddhartha Ribeiro é ela um fala de uma obra neurocientista, dele né? aqui. Hum. Ele lançou esse livro que, ai, não vou lembrar o nome do livro. É um livro sobre sono. É muito interessante. E ele é um grande neurocientista brasileiro. E quando eu fico ouvindo, por exemplo, Siddhartha Ribeiro em algumas palestras dele, algumas entrevistas dele no YouTube, põe aí Siddhartha Ribeiro, você vai ver um monte de entrevista, uma mais interessante que a outra, gente. É um neurocientista brasileiro muito interessante. Ele traz de uma maneira bem científica esses temas que a gente sabe hoje, do ponto de vista antroposófico, de uma forma muito bonita, sabe? Vai lá conhecer, é um neurocientista. Tem mais uma pergunta aqui. Como lidar com um homem que está envelhecendo e que está em negação de alguns esquecimentos e do seu envelhecimento, né? É, É uma pergunta que aconteceu aqui, que eu sei que é mais de cunho clínico, né? Não sei se você vai poder ajudar de forma mais ampla. Posso ajudar por quê? Porque, em primeiro lugar, gente, uma pessoa que está numa negação da própria perda de memória é um sinal clínico. Isso é um sinal clínico muito importante. A negação de que está perdendo memória ou outras perdas funcionais é um sinal de demência. É um sinal. É um fato. Quando eu estou negando, eu já sei que tem alguma demência caminhando aí. E aí, a minha dica, a minha sugestão é quem precisa mudar a atitude não é a pessoa, mas é quem cuida dela. Quem está em volta dela precisa mudar a atitude. Precisa encaminhar essa pessoa para um bom médico e precisa mudar a atitude, porque você não vai convencer essa pessoa de que ela está perdendo memória, você não vai provar para ela nada disso. Não, você precisa mudar a abordagem de como cuidar dela e devagar levar aos bons profissionais de saúde que vai começar a fazer um processo profundamente importante de tratamento disso. Pessoal, nós já encerramos as perguntas, dado o horário, né? Já são 21 horas. Tem só mais uma pergunta aqui, de uma senhora que chama Ivanice, que pergunta se você é a favor de reposição hormonal. Ela já está no climatério, né? Tem Ah, 46 anos. E outra pessoa pergunta que exercícios complementares podem ajudar no processo do envelhecimento. Aí nós fechamos as bom. perguntas. Que Vi. exercícios complementares podem ajudar no processo do envelhecimento? A Maria Paula pergunta. E a outra é a Ivanice perguntando se você é a favor da reposição hormonal. Ela tem 46 anos e está no climatério. Ivanice, eu não sou nem a favor e nem não sou a favor. Deixa eu explicar. O processo de terapia hormonal pode ser um processo bem interessante. Então, a medicina antroposófica não é contra o processo de terapia hormonal, mas a gente precisa aprofundar como é que está acontecendo essa menopausa e esse climatério e quais são as reais necessidades versus os reais riscos da terapia hormonal. Essa é a primeira questão e a primeira conversa. A segunda é que toda abordagem antroposófica, ela é muito rica, seja em medicação antroposófica, medicamento antroposófico, que é muito bom para menopausa climatério, seja fitoterapia, seja, eu não sou homeopata, o Paulo é, por exemplo, homeopata excelente. Então, eu tenho muitas formas de abordar a complementarmente e não precisar fazer terapia hormonal, né? Então a questão não é ser contra ou a favor, a questão é a real necessidade versus os reais riscos que você teria fazendo isso e como que a gente pode abordar isso de uma maneira profunda sem terapia hormonal, que vai tender sempre a ser melhor, né? A outra pergunta é essa questão dos quais exercícios complementares. Em primeiro lugar, nossa, em primeiro lugar, o Triângulo da Saúde. Nossa, muito Triângulo da Saúde. Sono bom, atividade física mais intensa, praticamente todo dia e realmente boa alimentação. Essa é a primeira coisa. A segunda é realmente
Desenvolvimento cognitivo, gente. Se não tiver desenvolvimento cognitivo, vai envelhecer mal. Hoje em dia, vai envelhecer mal. Não tem jeito. Micael, tem um monte de gente te felicitando pela palestra, te parabenizando, dizendo que te segue desde a pandemia, né? Pessoas que Que legal. estão quase optando pela antroposofia, pelo seu trabalho de divulgação, né? Então, são inúmeras manifestações nesse sentido, o que é muito comum, né? Esperável, né? Uma vez que suas palestras são muito esclarecedoras e numa linguagem muito acessível e muito amigável, né? Então, eu queria te agradecer muito, né, por essa belíssima sessão e esse compartilhamento, convidar as pessoas a, quando puderem, observar os outros temas, né, que eu já passei, mas vou passar novamente, fazer um Boa. jabazinho aqui. Nós vamos ter o próximo no dia 22/4, que é a tireoide, um olhar ampliado. Nós vamos ter no dia 6/5 o significado do sono em nossos dias, por que dormimos. No dia 20/5, o Dr. Cláudio Teles vai fazer uma ampliação do que é saúde mental pela medicina antroposófica. Depois nós vamos ter no dia 3/6 a homeopatia e a antroposofia, o que 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 elas têm em legal. comum. No dia 17/6, nós vamos falar um pouco sobre o medicamento antroposófico com a doutora Karina, aí de São Paulo. Eu volto para falar de saúde feminina e, por fim, uma colega da Bahia vai falar sobre a febre. Nós Esther, encerramos que legal. a Esther, nossa Doutor querida, Esther é excelente, gente. Precisa conhecer, uma figura, uma mulher pediatra incrível. fantástica, É. né? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a ajuda dos colegas que me acompanharam hoje, da Cris Quintela, que é a nossa mão direita aí num monte de coisa, doutora Gladys, a Maristela, que Cris estava querida. presente, a Jaque te pediu desculpa, ela teve uma emergência médica Eita. com alguma paciente, teve que sair. Te desejo um sono enriquecedor e que você continue nesse processo cada vez mais legal de compartilhar essa sabedoria.